Este é o Fora de Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues, no esquerda.net. Bem-vindos a mais um Fora de Órbita. Hoje falamos dos 6 meses do Donald Trump na Casa Branca, neste episódio sobre a perspectiva internacional, no próximo sobre a perspectiva interna. É a primeira vez que o mundo se confronta com um neofascista à cabeça do governo mais poderoso do mundo, e em plena execução de um genocídio contra o povo de Gaza, como todos sabemos. Neste episódio, eu e o Pedro Caldeira Rodrigues vamos falar sobre as tarifas que Donald Trump vem impondo ao longo destes primeiros 6 meses, ou anunciando, talvez mais precisamente. Depois falaremos sobre o impasse entre Trump e Putin na Ucrânia e a subordinação europeia aos planos de rearmamento que os Estados Unidos fizeram para nós. E na terceira parte falamos sobre o Médio Oriente, que é talvez a área em que os planos de Trump mais avançados vão e mais bem-sucedidos estão para mal dos povos daquela zona. Começamos pelo Brasil, porque foi onde as tarifas têm dado mais bronca recentemente. O anúncio de tarifas de 50% contra o Brasil foi feito de uma forma inusitada, para dizer o mínimo, da parte de Donald Trump. O decreto que anunciava as tarifas vinculava-as a 2 tópicos de política interna brasileira. O julgamento de Jair Bolsonaro, portanto, Donald Trump exigia que fossem retiradas as questões contra Bolsonaro na justiça brasileira, por causa do golpe que ele tentou dar, à imagem daquele que Trump tinha dado nas eleições de 2020. E depois sobre a questão das redes sociais e do controle dos conteúdos das redes sociais. Como se sabe, há intensíssimas campanhas de intoxicação da opinião pública através das redes sociais no Brasil, e foi decretado pelo Supremo Tribunal Federal regras que limitam a atuação e que corresponsabilizam as empresas das redes sociais pelos conteúdos que nelas circulam. Ora, isto é anátema para as empresas, para os grandes grupos das redes sociais multinacionais, e Donald Trump toma o seu partido e vem defendê-los, impondo tarifas ao Brasil a esse propósito. É claro que há aspectos económicos que estão em causa. Por um lado, as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos são bastante equilibradas, ao contrário do que alega Trump, que apresenta as tarifas como um fator de correção de um desequilíbrio comercial. Na verdade, até há neste momento um pequeno superávit a favor dos Estados Unidos nas relações comerciais, mas isso parece importar pouco. Na verdade, o que importa mais politicamente é que estas tarifas, que ainda não estão em vigor, é preciso dizer, e portanto, como aconteceram já muitos recuos pela parte de Donald Trump nesta matéria, é preciso esperar pelo dia 1 de agosto para verificar se as tarifas efetivamente se aplicam. Mas o fator mais importante é que o grande dano político destas tarifas foi contra os próprios aliados de Donald Trump no Brasil, porque tanto o Jair Bolsonaro como os seus seguidores, ou aqueles que lhe são mais próximos, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que é um dos candidatos à sucessão de Jair Bolsonaro à frente da direita brasileira, caiu em desgraça publicamente depois de declarações de simpatia pelas tarifas que Donald Trump decretou. E, portanto, esta política das tarifas, que tem muitos outros aspectos que importa olhar, tem já aqui um exemplo, digamos, de que nem para os seus Donald Trump às vezes é bom, no sentido em que este anúncio, supostamente para salvar Bolsonaro e para proteger as grandes redes sociais, acabou por jogar contra os planos dos seus aliados no Brasil. Mas estas tarifas, olhando para elas mais em geral, constituem, ou parece-nos que devem ser vistas como parte de uma tentativa de reequilibrar a posição dos Estados Unidos, que hoje está ameaçada pelo ganho de preponderância que vêm tomando outras potências emergentes, as que estão organizadas em torno dos BRICS, e que já representam 40% do PIB mundial. E é nesse contexto que parece Donald Trump procurar não só penalizar esse bloco, ou esse conjunto de países, porque chamar-lhe bloco talvez seja excessivo, mas sobretudo organizar em termos mundiais, porque as tarifas não são só contra os inimigos, são também contra os aliados, a União Europeia, a Coreia, até contra Israel há tarifas, porque foi universal, eles aplicaram tarifas a ilhas onde não mora ninguém e onde não há relações comerciais. Portanto, isto foi uma política universal
que visa, essencialmente, distribuir internacionalmente os custos do domínio imperial dos Estados Unidos e, portanto, organizar transferência de capital para os Estados Unidos, reforçar o seu poder financeiro à escala planetária e, portanto, enfrentar a crise de hegemonia que hoje afeta os Estados Unidos, que representavam há 40 anos 40% do PIB mundial e que hoje estão na casa dos 25%. Esse plano visa robustecer o dólar, não necessariamente valorizando. Aliás, o dólar tem sofrido uma desvalorização acentuada nestes meses em que estão a ser aplicadas estas políticas, mas sim dando pelo exemplo do poder e pela afirmação da força a ideia dos Estados Unidos como o centro, de facto como o centro do mundo, como o centro do império, o lugar de onde não se pode fugir quando se trata de ter um sítio para pôr o dinheiro que sobra. A economia mundial coloca a moeda de reserva, o dólar como moeda de reserva. O plano de Trump é ter ao mesmo tempo uma moeda de reserva que não seja tão forte que bloqueie a competitividade das exportações norte-americanas e a competitividade da economia americana. A quadratura deste círculo, digamos assim, que é conseguir desvalorizar o dólar, mantendo-o forte no sentido político e no sentido militar, é o plano de Donald Trump, que ele tem vindo a tentar executar de uma forma, aliás, muito atabalhoada. Essa também é uma das questões, porque a maneira como anunciou estas tarifas e depois recuou sobre elas, quando a China fez face e retaliou na mesma medida, quando outros países fizeram o mesmo, e até a própria União Europeia, neste momento ainda não estão em vigor as tarifas anunciadas, o que vemos aqui é uma afirmação de poder que ainda não teve, praticamente em lado nenhum, consequências reais. Vamos ver se das palavras e das ameaças Trump chega aos factos, porque há aqui riscos envolvidos, riscos de instabilidade financeira internacional, riscos de recessão e de contração da economia, de aumento do desemprego e, sobretudo, grande risco de aumento dos preços nos Estados Unidos para o consumidor comum e para muitos dos eleitores de Trump, que estão entre os mais pobres e que pagarão a fatura mais elevada destas tarifas. Segundo o outro aspecto que eu acho que é importante relevar, ou seja, relacionado com este aspecto, está precisamente a questão da força militar, não é? Que é que nos leva para o segundo tema, não é? Dos impasses, porque a guerra quente que está a acontecer neste momento aqui na Europa é aquela em torno da qual começou com um idílio o mandato do Trump, precisamente com o Vladimir Putin, e que agora está aparentemente num impasse, não é? Sim, claro que em relação à Ucrânia, no início as relações entre Trump e Putin pareciam particularmente amigáveis. Quer dizer, Putin parecia ter Trump parecia ter em relação ao Putin uma certa admiração, não é? Provavelmente até pelas suas tendências autoritárias, não é? No entanto, esta última evolução, nas últimas semanas, em que ele diz que afinal Putin só diz mentiras e que não se pode confiar nele, pode sugerir que também se poderá duvidar desta abordagem, não é? Pode-se duvidar desta abordagem, até porque na perspectiva de Trump eu creio que tudo para ele funciona como um business. Para Trump tudo é business, não é? Todas as guerras em Gaza, no Médio Oriente, no Irão, na Ucrânia, tudo passa por business, por negócios. E foi exatamente isso que ele fez. Independentemente de os Estados Unidos já terem um pacote, terem aprovado um pacote no tempo de Biden, não é? Um grande pacote de ajuda militar à Ucrânia, não é? Que é aquele que Trump vai tentar gerir agora, não é? O que é facto é que ele exigiu imediatamente aos aliados europeus da NATO, não é? Que sejam eles a pagar o armamento que será disponibilizado, digamos assim, pelos Estados Unidos, e que seja a NATO a distribuir esse armamento para a Ucrânia, de uma forma logística. Por outro lado, anuncia também ameaça à Rússia com sanções alfandegárias, incluídas até 500%, creio eu, entre 100% e 500%, não é? O que é uma e sanções indiretas contra quem faça comércio com a Rússia. E, por outro lado, o Congresso norte-americano também aprovou uma nova ajuda à Ucrânia e forneceu 50 dias à Rússia para encontrar uma solução
pacífica, digamos assim, uma solução de cessar-fogo para a Ucrânia. Isto foi entendido pela generalidade dos analistas como uma forma de Putin tentar avançar no terreno o máximo possível com as condições proporcionadas pelo verão, porque a partir do outono e do inverno os avanços militares tornam-se mais complicados. Isto não foi nada bem recebido pelos aliados europeus, porque, ao contrário de Trump, os aliados europeus, creio que, sobretudo os grandes países europeus da União Europeia, sobretudo a Alemanha, a França e o Reino Unido, que parecem estar cada vez mais em consonância em relação a uma ajuda militar mais substancial à Ucrânia, disseram que isso era uma forma de impedir que a Ucrânia, quando se regressarem à mesa das negociações, se encontrar numa posição fragilizada. Portanto, o que os aliados europeus defendem é que mais armamento para a Ucrânia, mais ataques da Ucrânia e mais defesa da Ucrânia em relação aos ataques russos permitirá a Kiev, quando se iniciarem efetivamente as negociações de cessar-fogo às negociações de paz, ter uma posição mais vantajosa, digamos assim, não é? Por outro lado, isto também tem a ver com a União Europeia. A Ucrânia é hoje em dia um aliado preferencial da União Europeia. A União Europeia já forneceu à Ucrânia, creio que mais de 120 mil milhões de euros desde o início do conflito em 2022. Isto também se insere num jogo geopolítico, não é? Um jogo de influências, não é? Naquela região, em que a Rússia continua evidentemente a querer manter uma área de influência alargada na Ucrânia, na Geórgia, ou no Cáucaso, na Moldávia, também em certa medida, não é? E a União Europeia a tentar, precisamente, tentar que esses países, também com um apoio económico e com um apoio monetário muito substancial, passem definitivamente, digamos assim, para o campo europeu. Portanto, este jogo de titãs, de alguma forma, que se joga hoje em dia nesta região, e o desfecho ainda é imprevisível. Nós não podemos dizer quando é que será possível um cessar-fogo. O Zelensky surgiu agora recentemente novas negociações diretamente com Putin, mas é muito difícil prever isso. Por outro lado, é também o fantasma a remilitarização da Europa. A remilitarização da Europa também tem muito a ver com esta estratégia europeia, creio eu, de acenar com o fantasma da invasão russa. Portanto, o fantasma da invasão russa, que me parece sinceramente que não é uma ameaça, pelo menos a curto ou médio prazo. A Rússia tem registrado também muitas dificuldades em avançar em território ucraniano. Como é que seria possível envolver-se numa guerra com países da NATO, e que isso implicaria uma guerra da NATO com a Rússia, não é? E provavelmente até o uso de armas bastante mais complicadas e perigosas, inclusive armas nucleares táticas, etc. Portanto, esse argumento da União Europeia de que os russos vêm aí, não é sobretudo, na minha perspectiva, um argumento para espalhar um pouco o medo, sobretudo entre aquelas populações daqueles países que fazem fronteira com a Rússia, que já pertenceram ao bloco de influência soviético, não é? Bálticos, Polónia, por exemplo, a República Checa ontem proibiu a propaganda de atividades comunistas, dizendo que comunismo e nazismo são exatamente a mesma coisa. Portanto, isso poderá implicar, por exemplo, a proibição do Partido Comunista da Boémia e da Morávia. Portanto, todo este clima de medo e de alguma repressão está-se também de alguma forma a impor. Portanto, eu creio que para já é muito difícil. Por outro lado, também creio que muito difícil perspectivar de facto se, por exemplo, Putin e Zelensky se poderão encontrar em breve. Por outro lado, também creio que é importante que esta posição de Trump em relação ao Putin, este recuo em relação à Rússia, também terá sido originado por uma espécie de rancor pessoal, não é? Duas personalidades com um ego e com uma componente narcísica particularmente elevada, não é? E Trump é evidente que a tem. Esse rancor pessoal poderá ser entendido como uma espécie de vingança em relação a Putin. Provavelmente Trump não conhecia, pensava que conhecia, mas provavelmente não conhecia Putin. Houve uma coisa curiosa. As elites de Moscovo,
depois destas ameaças do Trump, parece que não tremeram, e exatamente no dia em que o Trump anunciou estas medidas de retaliação, a Bolsa de Valores da Rússia subiu 2,5%, o que também é um sinal de que Moscou não terá a levar propriamente muito a sério, e eles vão falando entre eles, não é? Há canais de contacto diretos e permanentes entre a Rússia e os Estados Unidos. Portanto, veremos o que é que isto vai dar. Esta entrada do Trump, estes 6 meses do Trump na Casa Branca, foram recebidos com um bocado de choque e pavor aqui na União Europeia, sobretudo a partir da vinda do J.D. Vance, o vice-presidente norte-americano, que veio àquela conferência em Munique anunciar as intenções dos Estados Unidos de se porem ao lado de quem desafia os atuais governos europeus, a começar pela extrema-direita. Essa conferência era em Munique, como eu disse, durante a campanha eleitoral, em que a extrema-direita alemã, o AfD, estava à beira do seu melhor resultado de sempre. E quando saiu daquela cimeira com os governos, o vice-presidente dos Estados Unidos dirigiu-se a um comício da AfD para participar na campanha diretamente. Esse momento, digamos assim, marcou um choque que foi apresentado como um abandono. Os Estados Unidos tinham deixado a Europa órfã da sua proteção, e esse momento acabou por constituir um bocado o início de uma manobra digamos, de uma manobra de comunicação que veio mudar politicamente um processo que já estava em curso anteriormente, que era o processo do rearmamento. O processo do rearmamento europeu já tinha arrancado. Na verdade, vinha sendo debatido nas instâncias europeias a necessidade de aumentar o gasto militar, reforçar a indústria de armamento europeia, etc. Mas a partir do momento em que aquele discurso é feito, esse projeto passa a ter uma marca diferente, que é o da autonomia europeia. A União Europeia tinha que fazer isso porque tinha sido abandonada pelos Estados Unidos. E é curioso ver como, tão pouco tempo passado, apenas uns meses em relação a esse discurso, 3 meses, nós fizemos na altura um episódio aqui do Fora de Órbita dedicado ou digamos a partir desse discurso, em torno desse discurso, como em tão poucos meses a situação já se alterou radicalmente. Quando olhamos para a cimeira da NATO em Haia, tivemos a cimeira mais subordinada de que há memória da União Europeia em relação, dos países europeus da NATO, em relação aos Estados Unidos. Sim, aliás, basta ver o comportamento do próprio secretário-geral da NATO, do Marco Rutte. Que dá vergonha, não é? Que é um pouco lamentável até, não é? Aquelas mensagens. Sobretudo a ida dele a Washington também foi bastante lamentável nesse aspecto. Portanto, aquela bajulação sistemática e sem limites. Muito isso, sim. É mais do que digamos, como direi, o rastejar do Mark Rutte. Aquilo é a política da União Europeia em relação a Donald Trump e que tem que ver com o próprio plano do rearmamento europeu. O plano do rearmamento europeu não é uma contingência da política do Donald Trump. O plano do rearmamento europeu tem a ver com uma escolha que foi feita no centro da Europa, pela Alemanha, de abandonar uma política de transição energética que estava no centro do seu discurso e do discurso da União Europeia para o que era a sua estratégia de fomento ao crescimento económico, etc. Era a transição digital e a transição verde que deveriam sustentar o crescimento da União Europeia neste período de convulsão. E esse discurso mudou completamente. E não mudou com Trump, já tinha mudado no tempo de Biden, para a despesa militar e para o investimento em indústria militar. Essa deslocação acentua-se agora radicalmente com o novo governo alemão, que vem instalar... Bem, e os europeus também argumentam que, pronto, com toda esta evolução política do outro lado do Atlântico, provavelmente a partir de agora não poderemos contar tanto com o aliado americano e teremos que ser nós a procurar a nossa própria defesa e a nossa própria segurança. Sim, mas uma grande parte deles, mas o problema é que o supermercado está lá do outro lado, não é? Sim, eles vão continuar a ir às compras lá do outro lado. Sim, apesar da indústria de armamento europeia estar a desenvolver. Está-se a desenvolver mas a ideia de que o projeto de rearmamento europeu que está desenhado ao nível da NATO nesta cimeira que os europeus subscreveram, à exceção de Espanha. Sim, isso é subordinado. É um plano inteiramente subordinado ao plano dos Estados Unidos. E à tecnologia militar norte-americana. Claro. E, portanto, a Europa fez exatamente aquilo que Donald Trump queria que ela fizesse. A autonomia europeia é um verbo de encher
independentemente dos alemães quererem, efetivamente, industrializar-se a partir do armamento. Depois Até para salvarem a indústria automóvel. Exato, salvarem, quer dizer, converterem, compensarem a crise da indústria automóvel. E converterem, exatamente. Porque depois da invasão da Ucrânia, e do fim do abastecimento de gás russo, os custos de produção da indústria alemã aumentaram radicalmente. Isso gerou uma crise económica que ainda está que ainda está em pleno curso e que ainda se pode agravar nos próximos tempos. Também fizemos um episódio já sobre a situação na Alemanha aqui no Fora de Órbita e em face disso, a opção dos governos alemães é fabricar armas, industrializar-se através das armas, compensar a deslocalização de indústria automóvel e de outras nomeadamente para a China, através do desenvolvimento da indústria militar. Mas sabes que há quem diga que a Europa continua a comprar gás e petróleo russo, não é? Independentemente disto. Sim, mas muito mais caro do que era antes da guerra. Está bem, mas depois e diz que a ajuda financeira, digamos, incluindo militar, que deu à Ucrânia, é inferior àquilo que tem que pagar a Rússia pelo petróleo e pelo gás que continua a receber. O que é curioso também, não é? Certo. Enfim, são contradições, não é? Exatamente. Agora, houve o caso interessante de Espanha, que recusou... Tudo isto é preciso pôr um grão de sal em todos estes episódios, porque se olharmos para este anúncio do aumento da despesa militar para 5% nos países da NATO, há 20 anos o objetivo tinha sido os 2%. Depois, agora, o Donald Trump vem estabelecer este limiar dos 5%. E ele vai sendo respeitado QB. O Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, recusou-se simplesmente a assumir esse compromisso, disse que isso era tirar dinheiro da saúde e da educação para pôr nas armas. Ele também está em dificuldades internas e precisa de fazer um discurso mais galvanizador e, portanto, recusou. Isso foi aceito. À saída da Cimeira da NATO foi aberta uma exceção para a Espanha. Exato. Não é uma pequena coisa. E a forma como um país como Portugal, com as dificuldades que tem e com as limitações orçamentais que tem, aceitar de chapéu na mão os 5% como um objetivo real, só mostra que a subordinação portuguesa é total e não tem qualquer matiz. O outro exemplo engraçado é o de Itália, que, aceitando os 5%, já veio agora, nos últimos dias, anunciar que incluía a ponte que está a ser construída, é um velho projeto de infraestrutura em Itália, a ponte entre a Sicília e o continente, vai ser classificada como uma despesa de segurança e de defesa e, portanto, são 13 mil milhões de euros que já vão contar para as contas do 5%. E o que mostra também que vai haver muito jogo e muita matemática criativa quando se tratar de fazer as contas a esses 5% da despesa militar. O que importa mais do que o rigor destas contas é a política que está atrás delas e a ordem que se quer impor nas sociedades europeias a partir do discurso militarista. O discurso militarista é um discurso disciplinar que procura moldar as sociedades a um estado de exceção e a um medo permanente, que é o que permite o autoritarismo que o modelo social europeu atualmente impõe, não é? E essa função disciplinadora do militarismo e da despesa militar e da lógica da guerra é o que está aqui mais prioritário para estes governos todos, não é? Exatamente. Mas já agora deixa-me voltar um pouco ainda à questão da Ucrânia. Quer dizer, nós temos consciência da natureza do regime russo e da autocracia que governa a Rússia e da natureza autocrática do regime de Putin, mas ultimamente têm também surgido informações algo preocupantes vindas da Ucrânia também, porque uma das principais figuras, um dos principais ativistas do combate à corrupção na Ucrânia foi recentemente detido, depois foi libertado, mas está a ser perseguido. Há uma série de jornais independentes que estão a ser muito pressionados pelo governo ucraniano. Cada vez mais a tomada de decisões políticas e militares está cada vez mais concentrada nas mãos de um pequeno núcleo em torno do presidente Zelensky. E inclusivamente houve uma notícia recente de um jornal norte-americano, de um jornalista norte-americano,
em que referia que os Estados Unidos estarão a fazer uma pressão enorme para substituir Zelensky por Zaluzny, que foi o antigo chefe de Estado-Maior do Exército e que foi demitido por Zelensky e neste momento é o embaixador ucraniano em Londres, numa perspectiva de tentar de facto e efetivamente garantir um cessar-fogo e um acordo de paz com a Rússia, que parece não ser para já o objetivo prioritário da atual liderança de Kiev. E inclusivamente as últimas sondagens, e elas valem o que valem, mas uma fatia muito larga, muito substancial da população ucraniana defende o fim do conflito e defende o fim da guerra, mesmo que isso implique algumas cedências territoriais à Rússia. E eu creio que isto são fatores importantes. É importante, digamos, analisar também a evolução da situação política interna na Ucrânia, porque ela porque dá a entender que os responsáveis políticos e o próprio Zelensky parecem estar numa posição cada vez mais fragilizada. Isso acho que era importante ter em conta. Vamos passar ao terceiro tema deste programa, o redesenho do Médio Oriente debaixo de Donald Trump nestes 6 meses. Na verdade, mais continuidades do que descontinuidades, talvez, na política norte-americana em relação ao Médio Oriente. A retórica e o estilo de Donald Trump são muito impactantes, mas o fundo da política, na realidade, em grande parte, já dá continuidade ao intervencionismo que os Estados Unidos vêm praticando e que os governos democratas também praticaram ao longo dos últimos anos. E se começarmos pela Palestina, sugiro que começássemos por aí. O caso da Palestina é flagrante sobre isso. Os Estados Unidos são velhos... são uma velha força de bloqueio, digamos assim, do direito internacional. Eles não assinam tratados internacionais, não assinam o TPI, não assinam o Tratado de Não Proliferação. No Conselho de Segurança da ONU sempre se bateram contra as condenações de regimes de seus protegidos quando havia violações flagrantes e massivas dos direitos humanos. Portanto, a história não começou ontem, mas no caso de Gaza é particularmente chocante. Até porque Donald Trump assumiu desde o início deste mandato, e ao longo dos últimos 6 meses, de uma forma muito sistemática, o plano de deportação da população de Gaza. Esse foi o seu discurso desde o início e recorrentemente foi repetido. Alguém contou 12 referências ao longo destes 6 meses de Donald Trump a uma deportação e à saída da população dos 2 milhões de habitantes de Gaza para campos de refugiados, algures em lugar a definir. Esse discurso e as 3 visitas de Netanyahu a Washington ao longo destes 6 meses são a demonstração de um compromisso total dos Estados Unidos, que já era total no tempo de Biden, mas hoje, mesmo em termos de discurso... Até uma expressão curiosa, fala-se da israelização dos Estados Unidos. Exatamente. É o caso de um protetorado que hegemonizou a metrópole, não é? Sim. Exatamente. E acho que esse é um caso interessante. Acho que é uma expressão interessante. Israelização dos Estados Unidos, exatamente. E depois há um aspecto que também é curioso, que é porque eles têm tentado, apesar de tudo, usarem-se um ao outro, não é? Portanto, o Donald Trump umas vezes diz que está a tentar chegar a soluções e a cessar fogo em Gaza, mas e portanto apresentar-se como um pacificador nos dias em que não está a exigir a deportação da população civil. O próprio Netanyahu usa a pressão de Trump quando está em dia de pacificador para dizer aos seus aliados internos mais extremistas que querem o extermínio total da população que calma aí porque o Trump está numa de pacificador. Mas propõe-o como Prémio Nobel da Paz. E propõe-o como Prémio Nobel da Paz. Portanto, há aqui um jogo de sombras. Na verdade, são dois poderes que estão muito afinados na estratégia sionista do genocídio. Eu nunca mais me esqueço de, há uns anos, vi uma entrevista de um responsável militar israelita em que ele admitia que se, enfim, no meu território, na minha terra, me derrubassem a casa, me arrancassem as árvores, me matassem a família, em que é que eu me tornava? Dizia ele. Podia me tornar num terrorista, foi o termo que ele utilizou. Efetivamente, o que acontece no Médio Oriente e, sobretudo, na Palestina e no conflito israelo-palestiniano é exatamente isso há décadas. Independentemente daquilo que aconteceu em 7 de outubro de 2023, que ainda não está totalmente
investigado, e isso até implicou a demissão de uma série de responsáveis militares israelitas, não é? Desde essa altura, não é? E continua a haver uma investigação sobre efetivamente o que é que esteve por detrás desse ataque violentíssimo do Hamas em território junto à faixa de Gaza, em território israelita junto à faixa de Gaza. O que se passa hoje em dia é como outra expressão que tem sido utilizada também, está-se a aplicar a arte tecnocrática de dissolver um povo. É isso que está a acontecer na faixa de Gaza. É de facto um genocídio sobre uma cobertura mediática, não é? Sobretudo após o Israel ter impedido que as organizações humanitárias da ONU estivessem presentes no terreno a distribuir ajuda humanitária, e sob a cobertura humanitária desta tal Fundação Humanitária de Gaza, controlada pelos Estados Unidos e por Israel, não é? Está-se a aplicar uma estratégia metódica de apagamento, de privatização da fome e de neutralização da memória, não é? E da administração da disposição, porque o objetivo desta guerra em Gaza, e que se está a estender também de alguma forma a Jerusalém Leste e à Cisjordânia, é destruir totalmente aquilo que mais profundo existe na memória de um povo. Se destróis os museus, se destróis as escolas, destróis as universidades, destróis os hospitais, destróis os cemitérios, não é? Estás a destruir, de facto, estás a impedir que um povo continue a viver ali, não é? Isto é, todas as referências que esse povo tinha, não é, em relação ao seu território de origem, onde vivem há décadas, há séculos, não é, estão a ser destruídas, não é? E portanto o propósito, creio que também é um bocado esse, não é? De qualquer forma, tem havido algumas evoluções ultimamente. Eu creio que os palestinianos também se confrontam com um problema complicado interno, um problema a nível interno, que é a total ineficácia da autoridade palestiniana, não é? E do seu presidente Mahmoud Abbas, que durante todo este tempo tem estado praticamente, tem feito algumas viagens ao exterior, mas muito poucas, tem estado praticamente fechado no seu reduto de Ramallah, não é? Desde 2006 que impede, de facto, que existam eleições nos territórios palestinianos, e foi uma coisa que ele veio dizer muito recentemente, disse no dia 20 deste mês, anunciou as primeiras eleições para a Organização de Libertação da Palestina, muito recentemente. Portanto, prometeu que estão a ser preparadas eleições, e isso poderá ser um sinal de esperança, porque poderá perspectivar o reinício de alguma credibilidade para a liderança política palestina, que a perdeu totalmente neste momento, não é? Sobretudo aos olhos da população palestiniana. A OLP neste momento, dirigida por Mahmoud Abbas, tal como o Hamas, de alguma forma, não eram reconhecidos pela maioria da população palestiniana. A maioria da população palestiniana estava a encontrar alternativas políticas, não é? E não só militares, mas alternativas políticas de uma nova juventude, de uma nova elite e de uma nova juventude palestiniana educada, e toda essa juventude palestiniana tem também sido dizimada, não é? Totalmente dizimada nestes ataques de Israel, quer a Gaza, quer na Cisjordânia. Também o foram na Cisjordânia, não é? De qualquer forma, eu acho que também é importante recordar, na perspectiva desta de reunificação, digamos assim, da população palestina, eu acho que era importante recordar a Declaração de Pequim, que é uma coisa que se fala muito pouco, que foi assinada há um ano, em 23 de julho de 24. Estiveram presentes 14 facções palestinianas, e que chegaram a um acordo, não é? E um dos porta-vozes desta Declaração de Pequim, que tem tido alguma projeção mediática em alguns canais, sobretudo do Médio Oriente, é o secretário-geral da Iniciativa Nacional Palestiniana, o Mustafa Berghouti, que considerou esta Declaração de Pequim uma das mais abrangentes entre as facções palestinianas, considerou que bloqueia a tentativa de Israel em aniquilar a causa palestiniana, e defendem para Gaza a formação de uma espécie de governo unitário, mas dirigido por tecnocratas, precisamente uma tentativa para impedir a expulsão, no fundo a expulsão e a limpeza étnica da população palestina, que é o que eu creio que é a perspectiva neste momento
da liderança política israelita neste momento e provavelmente dos Estados Unidos. Como é que tu valorizas esta conferência que foi feita agora há dias, a conferência de emergência pelo grupo de Haia, que se reuniu em Bogotá, que discutiu em que teve em cima da mesa também o relatório da Francesca Albanese e da ONU? Foi importante porque foram 32 países, creio que Portugal até teve representado também, não ao nível uma representante diplomática, creio eu. A Francesca Albanese esteve presente nessa conferência de Bogotá. Relator especial da ONU para os direitos humanos na Palestina. Precisamente. E esta conferência foi bastante desvalorizada no Ocidente, digamos, foi praticamente ignorada. Mas a Francesca, uma das discussões centrou-se precisamente no recente relatório da Albanese que ela produziu recentemente e que se intitula Da Economia da Ocupação à Economia do Genocídio, que é um documento muito importante, não é? E que implicou uma imediata reação dos Estados Unidos, que impuseram que estavam dispostos a aplicar sanções à Francesca Albanese, não é? Primeiro, e justificando por terem estado neste relatório que eu referi, o Tribunal Penal Internacional a investigar, perseguir e deter cidadãos dos Estados Unidos e de Israel pelas responsabilidades que têm nos ataques na Cisjordânia e no genocídio em Gaza, e também por denunciar neste seu relatório grandes empresas de vários setores económicos, por direta ou indiretamente, colaborarem no esforço de guerra e nos crimes contra a humanidade. Portanto, estas duas denúncias da Albanese levaram imediatamente o governo americano, o governo Trump, a retaliar com sanções, não é? Mas Portugal não se tem distanciado muito dos outros países europeus na proximidade com Israel. Ainda agora há pouco tempo voltou a haver a oportunidade no Parlamento Europeu de terminar o acordo de associação entre a União Europeia e Israel. Sim. E ele continua a vigorar, aliás com o apoio do governo português, que não se associou ao governo espanhol na defesa de que esse acordo cesse, até agora não defende isso. Aliás, numa recente conferência da CPLP, Portugal também recusou que fizesse expresso no documento final a questão da fome em Gaza. E há esta declaração fantástica do chanceler alemão a propósito dos ataques de Israel ao Irão, de que Israel estava a fazer o trabalho sujo, estou a citar, a fazer o trabalho sujo para a União Europeia ao destruir, supostamente, o arsenal nuclear iraniano, coisa que aparentemente não terá acontecido exatamente assim. Mas deixa-me só recordar as medidas que foram aprovadas na Conferência de Bogotá, acho que são importantes. Força. Foram 6 medidas, fundamentalmente, que era dos países signatários, que eram 32, creio eu, do Sul. Portanto, isto no fundo é uma resposta do chamado Sul Global ao Norte, que na prática apoia Israel nas suas ações em territórios palestinianos. E então as previsões foram proibição de venda de armas, de munições, de combustível, de equipamento militar a Israel, encerramento dos portos aos navios que transportam material de guerra e promoção de ações judiciais nacionais e internacionais por crimes de guerra, apoiando os mecanismos da jurisdição internacional. Portanto, foram estas decisões que veremos se serão aplicadas, mas de qualquer forma são um sinal político muito importante de uma parte do mundo e do mundo que não se restringe, como nós sabemos, e cada vez mais ao norte. Claro. O mundo tornou-se global e é cada vez mais global. Os ataques de Israel na Palestina e sobretudo o genocídio em Gaza ao longo dos últimos quase 2 anos fizeram estagnar num primeiro momento o processo de aproximação que estava a decorrer entre Israel e os países, digamos, e os reinos, os Emirados e a Arábia Saudita, o Kuwait, os países da esfera norte-americana na região árabe, que estavam, digamos, a fazer um percurso para a normalização de relações com Israel. O genocídio veio causar grandes dificuldades a esse processo, naturalmente, porque a opinião pública árabe é francamente pró-palestiniana e enfrenta, digamos, e se há uma razão para sair à rua contra os seus ditadores tem sido a solidariedade com o povo da Palestina. E, portanto, este fim de semana em Marrocos houve uma manifestação de dezenas de milhares de pessoas em solidariedade com a Palestina. E Marrocos foi um dos países que
que assinou os Acordos de Abrão, Sim. O que é interessante. Sim, e no Egito e na Jordânia, Sim, em todos esses países que também, mesmo em Marrocos, não é? Que também é aqui ao estão, lado, já. mas que também têm regimes muito autoritários e muito violentos, e as pessoas não deixam de sair à rua quando se trata de defender, de mostrar solidariedade com o povo da Palestina ocupada. E, portanto, estes acordos de Abraão, essa normalização de relações entre os Estados árabes pró-americanos e Israel, estagnou. Mas parece estar agora a retomar curso. Como é que tu vês o ponto da situação, sobretudo depois do ataque ao Irão, em que Donald Trump foi arrastado por Israel, segundo alguns, segundo outros, por iniciativa própria participou e digamos, na sequência do que é a tradição intervencionista e neoconservadora que domina a política externa norte-americana há décadas, a esta parte. Como é que vês a evolução do plano norte-americano e do plano de Donald Trump ao longo destes 6 meses durante o genocídio? Olha, vejo mal, porque, por exemplo, de acordo com uma série de órgãos de informação, os Estados Unidos têm um projeto de 1,5 mil milhões de dólares para a extensão das bases militares em Israel, para já. Portanto, isso é uma coisa que em princípio iria contrariar qualquer perspectiva de resolução ou de pacificação da região. Também foi revelado, creio que pelo Financial Times recentemente, que o Instituto Tony Blair, que foi formado pelo antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, também tem um projeto pós-conflito que propõe a deslocação em massa de palestinianos e a consumação, digamos assim, do famoso projeto da faixa de Gaza, do projeto da Riviera de Gaza, digamos assim. Este plano relevado pelo Financial Times recordou, patrocinado por empresários israelitas e é delineado por uma empresa, Boston Consulting Group, que inclui incentivos económicos para a recolocação de 500 mil palestinianos e a transformação de um enclave numa zona de investimentos luxuosos, a tal Riviera de Gaia. Portanto, esta é a abordagem de responsáveis ocidentais, digamos assim, ou com alguma influência na política e na economia de importantes países ocidentais. Evidentemente que eu creio que os países árabes da região encaram isto com alguma preocupação, não é? Sobretudo após estes recentes acontecimentos no Médio Oriente, que no fundo são sistémicos, e sobretudo com o ataque de Israel ao Irão, que alterou completamente as regras do jogo no Médio Oriente. E depois com o ataque norte-americano às bases, às instalações nucleares iranianas, não é? Isto não é um acontecimento isolado, e creio que um dos países que está mais preocupado com esta situação chama-se a Arábia Saudita, porque de alguma forma a Arábia Saudita, Israel sempre pretendeu ter uma relação privilegiada com a Arábia Saudita e estava perto disso. A Arábia Saudita estava incluída no projeto dos Acordos de Abraão, não é? Como recordamos, foram os Emirados Árabes Unidos, foi o Marrocos, um pouco o Sudão e o Bahrein, não é? Esse projeto de Trump em 2020 pretendia ser alargado. Os acontecimentos do 7 de outubro bloquearam ou congelaram esse processo, mas neste momento, com o enfraquecimento, com a fraturação da Síria, não é? Após a queda do Bashar al-Assad, quem é que beneficia, quais são os países da região que beneficiam sobretudo com a fragmentação da Síria e a queda de Bashar? É a Arábia Saudita, não é? Porque o Irão é enfraquecido, não é? E o Irão é o Irão xiita é o grande rival regional da Arábia Saudita sunita, e é a Turquia. A Turquia, que tinha já uma influência importante em algumas zonas da Síria, não é? A Turquia estava presente militarmente na Síria e continua presente militarmente na Síria, sobretudo no norte. A Turquia apoiava diretamente o atual presidente da Síria. As milícias islamistas, digamos assim, que tomaram o poder em Damasco, eram apoiadas diretamente por Erdogan, pela Síria, não é? E combatiam as milícias curdas que se situavam também no norte da Síria,
que eram, nesse aspecto, apoiadas pelos Estados Unidos no seu combate ao Estado Islâmico, não é? E, portanto, a Arábia Saudita poderá ser o país que mais poderá ganhar com esta recomposição política do Médio Oriente, mas tendo em conta uma situação, quer dizer, o país que domina completamente o Médio Oriente hoje em dia, sobretudo em termos militares, chama-se Israel. Não há qualquer país que tenha qualquer capacidade para defrontar Israel. Aliás, a Arábia Saudita, que era considerada uma potência militar razoável na região, também demonstrou a sua fraqueza, por exemplo, durante a Guerra Civil no Iémen, porque a Arábia Saudita intervém no Iémen em 2015 contra os Houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, não é? E não conseguiu derrotar os Houthis, não é? E teve que fazer um acordo de paz com os Houthis, não é? Os Houthis não foram... Aliás, os Houthis atacaram a Arábia Saudita, não é? Atacaram instalações petrolíferas na Arábia Saudita, etc. Portanto, para além do predomínio de Israel na região e da estratégia de um novo Médio Oriente, que é delineada pela atual liderança da direita e da extrema-direita israelita, que é, no fundo, impedir qualquer perspectiva de Estado palestiniano na Palestina. Eles nunca irão admitir isso, não é? Provavelmente a limpeza e o alargamento territorial. Portanto, partes da Síria já estão ocupadas por Israel. A Síria avançou por Israel. Parte do Líbano está ocupado por Israel. Portanto, naquela perspectiva de criar uma zona de segurança em torno das fronteiras de Israel. E, portanto, para já, independentemente do que poderá suceder com um eventual acordo de cessar-fogo que se perspectiva, de novo, entre o Hamas e Israel, creio que Israel não querá desistir dos seus objetivos maximalistas, não é? Que é, no fundo, o desejo de se livrarem, digamos assim, de vez das populações palestinianas em Gaza. A Arábia Saudita tem outro desafio. E independentemente de ter sido a China, porque a China também tem aqui um papel importante, não é? Sobretudo em termos económicos, a China é um país que investe muito na região e foi a China que patrocinou, recordemos disso, patrocinou a reconciliação entre a Arábia Saudita e o Irão, não é? Há uns anos, não é? A Arábia Saudita tem um projeto económico chamado Plano Visão 2030, que é um projeto económico muito importante, destinado a atrair investimentos em grande escala e fazer do Reino Saudita um centro de projetos como aquilo que eles digam corredor económico Índia, Médio Oriente, Europa. Isto é um projeto saudita, mas os sauditas, para concretizarem este projeto, que, como devemos imaginar, implica milhares de milhões de euros, não é? Tem que ter uma abordagem de zero problemas com os vizinhos. Portanto, tem que garantir que a região do Médio Oriente é uma região relativamente pacificada para que este projeto avance, não é? E daí as tréguas que fizeram com os Houthis no Iémen, e alguma aproximação ao Irão, alguma aproximação à Turquia, só que os ataques dos Estados Unidos ao Irão, às suas instalações nucleares, que foram antecedidos pelos ataques de Israel ao Irão, alteraram um pouco os dados da situação e neste momento a Arábia Saudita encontra-se numa espécie de encruzilhada, não é? Num dilema também. Como de alguma forma a Turquia está num dilema, que é, por um lado, tentar manter o mínimo de relações estáveis por exemplo, com os Estados Unidos. Recordemos que a primeira grande visita do Trump ao estrangeiro foi à Arábia Saudita e foi aos Emirados, não é? E não foi por acaso, não é? Portanto, tentar manter essa relação e, por outro lado, tentar que a situação na Palestina não derrape totalmente, porque os sauditas já disseram que a única forma de admitirem o estreitamento das relações políticas, diplomáticas e económicas com Israel é o fim da guerra em Gaza e
e a formação de um Estado palestiniano, coisa que não está, de facto, na perspectiva de Netanyahu e da sua liderança, não é? Portanto, a Arábia Saudita poderá ser forçada a diversificar as suas relações em termos de segurança, poderá deixar de contar com o apoio que contava até agora e, tal como a Turquia, e já agora para concluir, a Turquia também tem tido uma atitude extremamente dúbia naquela região. O Erdogan pode fazer os discursos mais incisivos contra Israel e contra o genocídio em Gaza, mas, por outro lado, sendo um país da NATO, sendo um país que ocupa metade de um país da União Europeia, que é a Chipre, e sendo um país com uma força militar muito considerável, o Erdogan também está a tentar manter, e a Turquia também está a tentar manter pontos com outros países da região, aproveitando-se do colapso sírio, não é? E eventualmente até retomar algumas relações com Israel. Isso já aconteceu no passado, poderá acontecer agora. Portanto, é um xadrez muito complicado na região, não é? Mas com Israel no centro, e sendo que Israel, hoje em dia, é o poder militar totalmente incontestável na região. Não há Militarmente, país, Israel não há é qualquer país que lhe possa fazer uma potência incomparável, mas os problemas também não são simples para Israel, tanto mais que a guerra está a debilitar fortemente a economia israelita e inclusive problemas políticos internos, um êxodo de população gigantesco em direção ao estrangeiro, gente que não suporta a vida naquele país, e essa potência militar e esse pendor destrutivo que Israel tem em termos regionais pode tornar-se no fim da sua sustentabilidade como Estado. Nós não sabemos o que é que poderá acontecer, se calhar provavelmente já não estaremos cá, como se costuma dizer, mas isto pode saltar. Quer dizer, aquilo que Israel tem feito na Síria desde a queda do regime de Bashar al-Assad, a primeira coisa que fez foi destruir totalmente o exército sírio, não é? E agora, sob o pretexto de apoiar a população drusa, não é? Xiita contra os beduínos sunitas no sul da Síria, novos ataques indiscriminados contra o exército sírio, não é? Mais de 100 bombardeamentos contra o exército sírio, não é? Nós nem sabemos o rescaldo destes ataques, não é? Quer dizer, é impossível, mas certamente que são milhares de mortes e destruição de imenso material, não é? E portanto, Israel também poderá, não direi a curto prazo, mas a médio ou longo prazo, sentir também problemas muito sérios, não só a nível interno, porque Netanyahu também está numa encruzilhada, não é? O que é extraordinário é que estas guerras promovidas por Netanyahu também são para safar a sua própria pele. É para ele não ir a julgamento, é para tentar ganhar as próximas eleições, não é? Ganhando popularidade e dizendo à população: fui eu que, em termos de regionais, digamos assim, irei garantir a segurança de Israel durante décadas, porque destruiu o Hezbollah, porque destruiu o Hamas, porque interviu na Líbia, porque interviu no Irão, não é? E, portanto, o nosso país finalmente está seguro. Essa obsessão da segurança. Quanto mais seguros, mais gente foge de lá. Mas e não só, e quanto mais seguros, e quanto mais as ações prolongarem, mais poderão haver retaliações e quando houver uma recomposição na região. Israel já esteve envolvido em 3 grandes guerras com os árabes, não é? E ganhou as 3 guerras, de facto. Uma foi preventiva, a de 67, não é? A de 73 foi uma guerra mais complicada, mas Israel, então a de 48, não é? Quando depois efetuaram a expulsão de centenas de milhares de palestinianos das suas terras, não é? Portanto, Israel tem essa tradição de ser um vencedor militar na região, não é? Só no Hezbollah, quando houve a guerra com o Hezbollah no Líbano, creio que em 2006, não é? Aí Israel sofreu baixas com que não contava, não é? Como também não contava, de alguma forma, com a capacidade balística dos mísseis iranianos. Porque a retaliação iraniana a Israel foi mais séria do que os israelitas estavam a pensar. Os iranianos atingiram bases militares, atingiram cidades, não é? E provocaram também alguma destruição, não é? Não sei até que ponto é que isso foi divulgado
de uma forma séria, mas alguns relatos dizem que a retaliação iraniana surpreendeu muito os dirigentes israelitas. E, portanto, estamos neste pé. Agora, com certeza que não será para já. E Israel, então, com estes 1,5 mil milhões de dólares que os Estados Unidos estão a preparar para aumentar as bases militares, Israel vai continuar a ser o dominador militar, o grande senhor militar da região. Mas isso pode mudar, não é? Como tem mudado tanta coisa, vai demorar algum tempo. E quem é que irá pagar isso? Provavelmente seremos todos nós. É o fim de 6 meses apenas do mandato de Donald Trump, e para quem prometeu a paz americana pelo mundo, o que temos é um mundo em guerra, como transparece desta nossa conversa, que já vai longa. Vamos terminar por aqui. O próximo episódio é também sobre os 6 meses do segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca, mas na perspectiva interna norte-americana, sobre o que está a acontecer dentro dos Estados Unidos. Encontramos-nos já para o próximo episódio. Fora de órbita é um podcast do Esquerda.net, onde encontrarás muito mais sobre estes temas e não só. Se gostaste, segue-nos nas plataformas. Este programa teve produção técnica de Bruno Moreira e a música que ouviste no início e no fim é de O Gajo, a quem agradecemos. Subscreve a nossa newsletter em Esquerda.net.